Bom, pessoal, boa noite a todos. Vou tentar ser breve, objetivo, até porque eu recebi diversas ameaças no grupo, meus comparsas, quando viram a apresentação. Poderia deixar de agradecer a Camila pela organização da mesa, né, e todo o seu esforço para conseguir reunir a gente para esse caminho. Também o Pedro, o Hugo, a Kika da Transmantiqueira, todos os voluntários, né, da rede que têm desempenhado um papel fundamental na organização desse evento para que a gente tivesse hoje aqui, né. Bom, eu sou peregrino desde 2013, iniciei no Caminho da Fé e eu costumo falar que foi um grande divisor de água na minha vida, né, e vários peregrinos falam isso também, né. Então, a partir de 2013, eu não fiquei um ano sem percorrer o Caminho da Fé, às vezes, alguns anos, até 2 vezes por ano, fazendo o caminho. Então, para mim é uma honra estar presente aqui. O Jorge falou da coincidência, né, da gente ter se encontrado aqui. O que eu aprendi na construção desse caminho é que não existe coincidência, né? E a gente, quem faz peregrinação, sabe muito bem disso, né, que não há coincidência, né? A gente que é meio despercebido. Então, durante esses anos de peregrinação, né, já quase 10 anos, durante uma peregrinação, inclusive, no Caminho da Fé, no ano de 2016, conversando com alguns peregrinos, surgiu a ideia da criação de uma nova rota na região da minha cidade, que é em Confidentes, e que esse circuito abrangesse algumas cidades que estavam, infelizmente, fora das rotas de peregrinação, que é Bueno Brandão, Bom Repouso, e que tem um forte potencial turístico, né, que não estava sendo muito bem aproveitado na região. Então, essa ideia surgiu em 2016, e durante todo esse período, esses 4 anos até 2020, a gente tentou se organizar, a gente tentou conversar com algumas instituições do terceiro setor da região para tentar abrigar esse projeto, né, incubar esse projeto para que a gente não tivesse que criar uma nova associação, porque a gente sabe o trabalho, né, que envolve tudo isso, né. Em 2020, a gente não conseguiu, infelizmente, fazer essa relação com alguma instituição, então a gente deu início à formulação da Associação do Caminho de Graças e Prosas. Infelizmente, como foi dito, pessoal aqui de Goiás, na associação, a gente começou bem na pandemia. Então, as assembleias foram todas online, então deu muito trabalho, a gente perdia muito tempo também com essas reuniões. E, em meados de 2020, a gente decidiu que o objetivo principal nosso seria a sinalização do caminho para que as pessoas pudessem percorrer esse circuito de forma autoguiável, né? Então, a gente deixou um pouco de lado essa associação, né, o registro dessa associação, para a gente se empenhar na sinalização. E uma coincidência também, por acaso, nessa época, começaram diversas lives, né, no Brasil. Eu assisti uma live, por acaso, da trilha Transmantiqueira, apresentada pela Kika. Achei espetacular a ideia, né, desse trabalho em rede. Depois eu vi mais uma apresentação do Hugo, daí eu entrei em contato com ele e falei, Hugo, e um caminho de peregrinação? Se encaixaria nesse sistema? Vocês têm algum? Ele falou, a gente não tem, mas a gente está aberto, né, a esse projeto. E a gente já tinha uma sinalização, a gente já ia iniciar esse projeto com outra sinalização. Mas, devido a isso, falou, não, vamos bater nesse projeto, porque vai ficar um sistema muito melhor até para a gente trabalhar, né? E nesse período, esse é o circuito, né, que foi criado. Ele tem 123 quilômetros, ele inicia na cidade de Confidentes, passa por Bueno Brandão, Bom Repouso, Tocos do Mugi, Borda da Mata e Ouro Fino. Pensando no sistema da rede como um sistema, né, o Caminho da Fé ele passa por aqui, em Confidentes, vem de Ouro Fino, em Confidentes, passa por Borda da Mata e segue sentido a Tocos do Mugi e Estiva, né? Então, o caminho está totalmente incluído nesse sistema da rede de trilhas, né? Mas só que a nossa rota, ela pega o sentido inverso do Caminho da Fé, né? Aqui em Tocos do Mugi, ele encontra o Caminho da Fé vem nesse sentido e o nosso vai no sentido oposto, né?
E nós tivemos muita preocupação, até para não atrapalhar a peregrinação do Caminho da Fé, a questão de sinalização, né? A gente discutiu muito e acabou que a gente falou, não, vamos tentar assumir a bronca, vamos ver o que dá, se não der a gente muda depois. Mas ficou, tipo, a pessoa que chega aqui em Tocos, ela começa a encontrar os peregrinos, os ciclistas no caminho, e ficou um intercâmbio, nossa, sensacional. As pessoas param, conversam, e ficou muito bacana isso, né? Aqui, então, durante esse período da sinalização, o Hugo nos forneceu, na época, né, esse manual do Instituto Chico Mendes, e também achamos sensacional, né, esse manual na época. A rede ainda estava desenvolvendo o material dela, né, para o período, por isso que a gente seguiu esse. Então, a nossa sinalização é exatamente do tamanho que o Instituto Chico Mendes, juntamente com a rede de trilhas, indicou na época, né, 22 centímetros, e deu essa mesma proporção, né? A identidade visual do nosso caminho, por ser uma rota de peregrinação, a gente tentou trazer uma identidade que trouxesse o peregrino, né, como a marca principal nossa, né? Então a gente decidiu fazer uma homenagem à Dora Daló, que ela era amante do Caminho da Fé e dos outros caminhos também. Infelizmente ela faleceu há poucos anos atrás, então foi uma homenagem que a gente fez para ela. E ela também era muito devota de Nossa Senhora das Graças. A gente tem em Bom Repouso uma imagem da Nossa Senhora das Graças de aproximadamente 20 metros de altura, a segunda maior do Brasil, né? E era um desejo dela que a gente tivesse esse caminho sinalizado indo até Bom Repouso. A gente fez durante um período, com a ajuda de moradores da região, e a gente comentou, poxa, poderia estar sinalizado para qualquer pessoa de Inconfidentes fazer esse caminho, né? Então, acho que ela está muito feliz, né, onde ela esteja hoje. A gente começou a demarcação a campo, né, já nesse período, no final de 2020, mas a gente estava encontrando muita dificuldade para fazer a demarcação em campo, por questões de falta de mão de obra, né? A campo é muito mais difícil, questões de você encontrar um local adequado para você fazer a sinalização a campo também, porque nos caminhos a gente tem diversas encruzilhadas, né? Caminhos peregrinos. Então a gente não pode avançar um pouco, aí tem encruzilhadas que você tem que ser naquele local. E determinados locais não aceitavam muito bem a campo essa sinalização. Foi daí que surgiu a ideia de fazer essa sinalização na madeira, né? Porque a gente conseguiria confeccionar muito mais nesse material em casa, a campo a gente chegaria e só fixaria ela a campo, né? Inclusive isso foi um start que eu tive graças ao caminho de Caravaggio. Oi? É que a gente fixa bem forte, né? Mas para resolver isso a gente está oferecendo ela para quem termina a sinalização, caso a pessoa queira adquirir ela, a gente oferece no final da peregrinação. É lógico que vandalismo a gente vai ter em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Mas graças a Deus assim é muito pouco isso, né? Então a gente iniciou isso. Graças a esse tipo de sinalização também, a gente conseguiu em menos de um ano fazer a sinalização total do caminho. Se fosse feita a campo, a gente não conseguiria. Isso é fato, né? A gente lutou muito para seguir esse padrão da rede de trilha, né? Do tamanho, né? Da sinalização. Muitas pessoas criticando no início, porque o tamanho estava muito pequeno para ser visualizado, né? E agora, esse ano, a gente está tentando reforçar um pouco os locais que a seta está fixada. Então, a gente está pintando, a gente está criando, tipo assim, sinalizando 3 moirões de cerca para ficar mais chamativo, e vamos fazer esse teste para ver se diminui um pouco essas reclamações, né? Porque os caminhos de peregrinação, eles são diferentes das trilhas, né? Os caminhos eles passam por diversas comunidades rurais, são estradas, diversas encruzilhadas, né? A trilha,
muitos locais a própria trilha já é sinalização, né? Então você não precisa... Eu já cheguei a fazer trilhas que tinham uma sinalização de 4 centímetros no Paraná, uma plaquinha pequenininha, não tem como você não ver, porque você está na trilha, você está fixado. Agora, em caminhos, você tem diversos, principalmente na área urbana, vários equipamentos urbanos que tiram a sua atenção. Então, a gente está trabalhando um pouco para tentar solucionar esse problema também. Aqui são algumas imagens, então, o pessoal fazendo peregrinação. A gente iniciou um projeto, igual ao do Gilberto também, valeu, com fixação de bancos, recebendo doações de peregrinos do Brasil inteiro, e foi uma coisa interessante que o pessoal, a maioria dos bancos são homenagens a entes queridos, né? Pais, avós, então ficou, nossa, uma coisa muito bacana. A gente interrompeu um pouco porque estava dando muito trabalho, e a gente não tinha muito recurso para isso, estava tirando o tempo da sinalização, e então a gente está focado na sinalização do caminho, né? Aqui é um exemplo, aqui são pessoas percorrendo o caminho, né? Aqui é a imagem da Nossa Senhora das Graças, em Bom Repouso. É impressionante, as pessoas quando chegam lá, já vi pessoas chorando igual criança, né? Uma energia muito forte quando chega lá, é a mesma que o pessoal sente no caminho da fé, no caminho de Caravaggio, então é impressionante. O caminho ele passa por diversas comunidades rurais, a gente tem uma forte devoção, as pessoas são muito religiosas, então a gente encontra muitas capelas, muitas igrejas, então é um atrativo à parte também nesse caminho. Essa é uma sinalização nova que a gente está começando para a área urbana, só para demarcar o início do caminho, e ele está acabando sendo um meio de divulgação do caminho também. Todas as nossas placas têm QR Code, a pessoa chega e já acessa o site, nosso site tem todas as informações, então está sendo excelente. A gente está fazendo o papel do Estado também, sinalizando rodovias, placas indicativas com relação a tráfego, travessia de ciclistas. Há muitos anos eu peço para o DR, para as prefeituras municipais, para elas colocarem, né, esse aviso de peregrinos, e infelizmente ninguém está aí, né, então a gente está iniciando também esse projeto. Esse é o nosso site. No site tem todas as informações, pousadas, os trechos, a gente sugere roteiros também, a gente tem 3 tipos de roteiro, se a pessoa não tem experiência, a gente tem o roteiro turismo, que é um pouco mais avançado, 8 dias, o roteiro desafio, que a pessoa faz em 5 dias, e o roteiro Pro, que a gente criou em 4 dias, tanto para peregrinação quanto para bike também. A gente registrou a nossa marca junto ao INPE. Financiamento, a gente não recebemos até o momento nenhum centavo de dinheiro público, ajuda de peregrinos, de ciclistas, uma empresa privada também está praticamente incubando o caminho agora, né, para diversas questões. A credencial, como Caminho de Caravaggio, a gente fornece de forma gratuita para qualquer pessoa também, basta ela preencher um formulário online. O que a gente está cobrando, né, caso a pessoa queira? Tem muitas pessoas que não querem receber o certificado, então a gente cobra uma taxa de R$20, e isso está contribuindo também com a manutenção do caminho. Criamos o projeto Cerveja Artesanal, que o Hugo trouxe aqui, e também a gente acredita que esse projeto da cerveja também vai bancar boa parte do caminho, porque o pessoal gosta de tomar uma cervejinha. Exatamente. Depois manda um alô para mim que eu te falo onde que você encontra. Então, para finalizar, que a Camila já está chamando a atenção, então a rede tem nos apoiado em muito, né? Principalmente com relação à publicidade do nosso caminho, né? Então, possibilita que o caminho fique conhecido no Brasil todo, né? Então, um caminho local, né, regional, de 123 quilômetros, aderido à rede, então está nos ajudando muito. É o que eu falei no meio da apresentação também, a gente tem que ter certo cuidado, que trilha e caminhos, eles têm aspectos diferenciados, né? Então eu trago essa provocação também para o pessoal da rede, a Camila também que está envolvida com caminhos, o Gilberto, para a gente tentar rever, né, essas questões de sinalização, não mudar a sinalização, que eu também não quero, né? Eu sou um dos maiores defensores
dessa sinalização e da padronização também, né? E que a gente acredita que a sinalização é um aspecto fundamental de qualquer implantação de trilha, né? Então a gente está batendo nisso, conseguimos sinalizar 100%, e agora a gente está reforçando essa sinalização para pessoas que, principalmente pessoas que andam mais rápido, como por meio de bicicleta. Os caminhos de peregrinação tem a questão de pessoas andarem com um carro de apoio, então a pessoa que está no carro é difícil para ela visualizar uma sinalização menor, então a gente está reforçando um pouco isso também. Então aqui está o contato, se alguém quiser, me mande um e-mail, pelo WhatsApp também, tiver alguma dúvida, sugestão, pode ficar à vontade. QR Code no nosso Instagram, sigam, compartilhem com o pessoal aí, e meu muito obrigado.